A hemorragia digestiva alta, ela é uma emergência comum que ocorre, certo? Ela está associada a uma alta mortalidade, é uma indicação frequente de transfusão de hemácias nesses pacientes acometidos, e a maioria dos casos são sem grande gravidade, né? E aí, nesses casos, tem aquela transfusão controversa, se realmente transfunde ou não esses pacientes e a partir de que ponto de hemoglobina é feita a transfusão. As estratégias de transfusão restritiva, elas podem ser apropriadas em algumas situações, certo? Esse estudo ele é um ensaio clínico randomizado e controlado e avalia o limite restritivo para a transfusão de hemácias em hemorragia digestiva alta em relação ao limite liberal. Os métodos do trabalho. Foi um trabalho realizado entre junho de 2003 e dezembro de 2009. Pegou pacientes com mais de 18 anos que tinham um quadro de melena ou hematêmese, e os critérios de exclusão desses pacientes eram os pacientes que se negaram a fazer transfusão, pacientes que tiveram hemorragia extensa, pacientes com síndrome coronariana aguda, AVC, AIT, pacientes que fizeram transfusão em menos de 90 dias, já tinham transfundido, e o score Rockwell que é de 0, né, que é hemoglobina maior do que 12, certo? Esse score, ele é um score que ele vai avaliar o sangramento gastrointestinal, certo? Ele mostra que uma pontuação de 0 a 11 tem um risco menor de realizar transfusão e de 3 acima de 2, na verdade, ele tem um risco maior, né? De 0 a 2 é um risco menor e de 3 a 11 aumenta o risco para transfundir o paciente. Aqui a gente coloca os dois braços do estudo, né? O paciente no grupo de restritivo, transfusão restritiva, e o grupo liberal. No grupo restritivo, a hemoglobina limite era de 7 gramas, certo? Com alvo pós-transfusão entre 7 e 9. No grupo liberal, a hemoglobina limite era de 9 e o alvo pós-transfusão era de 9 a 11. Nos dois grupos foram utilizados um concentrado de hemácia, e a dosagem da hemoglobina se dava na hora que o paciente chegava no hospital, na emergência, de 8 em 8 horas por 2 dias, os 2 primeiros dias, e depois, a partir do terceiro dia, ficava uma vez ao dia, né? Esses pacientes com hemorragia digestiva alta, eles tiveram tratamento via endoscópico e clínico. O paciente chegava no hospital, em até 6 horas da admissão, eles realizavam uma endoscopia, certo? E aí, caso fosse vários de esôfago, fazia ligadura elástica, né? Se fossem pacientes com hipertensão porta, poderia fazer somatostatina, né? Esse tratamento, pacientes fazendo dose alta de IBP para proteção gástrica nesses sangramentos. Então, tanto o tratamento endoscópico quanto clínico era feito. Eles avaliaram bastante a mortalidade, certo? A morte com 45 dias desde o episódio de HDA, no grupo restritivo, ocorreu em 5% dos casos, ou seja, isso dava 23 pacientes, e no grupo liberal, 9%, que dava 41 pacientes. Os pacientes avaliados com cirrose, eles tinham um risco de morte um pouco mais baixo em pacientes do grupo restritivo, certo? Dentro desses pacientes com cirrose, eles dividiram de acordo com o Child Pool, né? No Child A ou B, eles eram significativamente menor no grupo restritivo, né? O risco de morte, e no C foi similar nos dois grupos. Esse é o gráfico que ele coloca da avaliação dos pacientes com cirrose, certo? E a mortalidade deles. Coloquei mais para a gente conseguir ilustrar mesmo os sangramentos e a gravidade da cirrose. A taxa de sangramento adicional, né, o paciente que sangrou naquele momento da admissão, foi feita a endoscopia, foi realizada terapêutica clínica também, daí o paciente teve um novo episódio de sangramento, ele foi significativamente menor esse novo episódio de sangramento no grupo restritivo.
No restritivo deu 10%, que dava 45 pacientes, e no liberal 16%, que dava 71 pacientes. As reações adversas, né? A taxa de complicações significativamente menor em grupo restritivo. No grupo restritivo foi 40%, que foram 179 pacientes, e no grupo liberal, 48%, deu 214 pacientes. As reações transfusionais, os eventos cardíacos, principalmente o edema agudo, ocorreram principalmente no grupo liberal, né? Excesso de transfusão acaba que dá um aumento da hemodinâmica do paciente, edema agudo, né? Pico pressórico. Na discussão, ele coloca como o achado mais relevante do estudo foram as maiores taxas de sobrevivência em pacientes sobre estratégias de transfusão restritivas, certo? E isso tem relação com o controle dos fatores que contribuem para a morte, né? Sangramento adicional, resgate de terapia, eventos adversos graves do próprio concentrado de hemácia. Ele se comparou às diretrizes internacionais, certo? E, na verdade, esse estudo, quando ele foi feito, isso foi em 2013, né, que ele foi realizado. Os estudos, no momento que ele estava sendo feito, mostravam que como se fosse o melhor fazer do grupo liberal, digamos assim, com o nível de hemoglobina mais alto, certo? E aí, quando ele fez esse estudo, as diretrizes internacionais, né, foi orientado realmente a reduzir o limiar de transfusão de hemoglobina de 10 para 7, certo? E uma redução da transfusão leva a uma redução da mortalidade por hemorragia digestiva alta, certo? Reduz o risco do paciente sangrar novamente, reduz até o período de internamento do paciente, certo? Os resultados consistentes com resultados de outros estudos, esse que a gente está discutindo, as estratégias restritivas, elas reduzem a falha terapêutica, sangramento adicional, terapia de resgate, e reduz até o tempo de internamento do paciente. Então, realmente foi um estudo bem interessante para a gente avaliar. Às vezes você, quando recebe um paciente sangrando, né, a primeira coisa que vem na cabeça realmente é fazer transfusão, deixar a hemoglobina mais alta, mas é como ele comenta no estudo, né, que a transfusão é feita para você otimizar a oferta de oxigênio nos tecidos, né, e não necessariamente para manter um nível X de hemoglobina. Os pacientes com hipertensão porta que fizeram uso da somatostatina, eles foram avaliados, né, na estratégia liberal restritiva. Na liberal, mostrou um aumento significativo da pressão porta durante o sangramento varicoso agudo, certo? E na restritiva não foi observado aumento da pressão portal. A meta de transfusão sanguínea como eu falei há pouco, né, é aumentar a oferta de oxigênio aos tecidos. E as estratégias de transfusão segura e efetiva, né, vão variar de acordo com o nível de hemoglobina, a idade do paciente, o status hemodinâmico, certo? E você tem que avaliar não só o valor do exame, né? Você tem que avaliar também o paciente, principalmente o paciente em si, se ele tem condição de receber um suporte transfusional mais vigoroso, né? Tanto pela idade como o status performance do paciente e o status hemodinâmico também. Os pacientes com hemorragia digestiva alta tiveram melhores resultados no grupo de estratégias de transfusão restritiva, certo? Então, fica como uma abordagem segura e eficaz transfundir se a hemoglobina menor do que 7, tá certo? Pronto, acho que era isso assim que a gente tinha para discutir desse artigo. A mensagem que fica é realmente uma transfusão restritiva, a gente manter um nível de hemoglobina necessário somente para a oferta de oxigênio nos tecidos do paciente, né? E não simplesmente ficar naquela ânsia de transfundir para manter um nível ótimo de hemoglobina.
Olá, Alex, obrigada pela apresentação. Na verdade, esse foi um dos artigos muito esperados por quem faz hemoterapia, né, durante muitos anos. Antes dele, existiam inúmeros artigos retrospectivos, né, avaliação retrospectiva, mostrando que a transfusão era um fator de risco independente para a mortalidade em pacientes com hemorragia digestiva alta. Quer dizer, não era simplesmente a gravidade da anemia que levava ao aumento da mortalidade. A transfusão, aparentemente, também levava ao aumento da mortalidade. Eu brinco sempre que eu não sei se eu dormi, se eu gazeei, ou se realmente não teve aula de transfusão na faculdade, mas eu saí da minha faculdade aprendendo algumas poucas coisas erradas no meio do corredor. Uma das coisas erradas que eu aprendi é, se for transfundir, transfunda 2, porque quem faz um não faz nenhum, né? E a outra coisa errada que eu aprendi na minha faculdade, no meio do corredor ali, discutindo o caso, foi: paciente apresenta hemorragia digestiva alta, apresentou hemorragia digestiva, você tem que transfundir para deixar o tanque cheio. E esses conhecimentos, né, essas passagens erradas dessas culturas transfusionais são coisas que prejudicam muitos pacientes, né? E esse artigo é um artigo que veio para mostrar que os artigos com avaliação retrospectiva realmente estavam corretos quando indicavam que transfusão aumentava a mortalidade. E apesar de ter sido um artigo de centro único, né? Então vocês perceberam que foi só num centro da Espanha, a gente teve uma quantidade boa de pacientes que foram colocados nesse estudo e nós tivemos desfechos muito preocupantes, né? Nós tivemos aumento de mortalidade, provavelmente a principal causa era o ressangramento. Isso ficou muito mais evidente no grupo que tinha cirrose, quer dizer, hipertensão portal, como causa do sangramento digestivo alto. A gente lembra que o paciente cirrótico, né, o paciente que tem hipertensão portal, ele sangra mais, e esse sangramento está associado muito mais a fatores locais, nas varizes de esôfago, são varizes que acabam são vasos mais frágeis, e qualquer aumento de pressão e até aumento de frequência cardíaca estão associados ao aumento do risco de sangramento. Nós sabemos isso, né? A equipe médica sabe muito bem disso, que a gente faz profilaxia de sangramento em pacientes cirróticos com varizes com beta-bloqueador, né? Nós queremos diminuir a quantidade de sangramento, diminuindo frequência cardíaca e diminuindo pressão. E quando a gente transfunde um paciente que não está hipovolêmico, quer dizer, um paciente que já tem uma volemia razoável, eu estou transfundindo esse paciente e eu estou aumentando essa pressão, principalmente varizes esofágicas, mas também na gastropatia hipertensiva, e esse paciente tende a ressangrar. Esse trabalho ele foi muito feliz em mostrar isso para a gente, né? Então, eu não devo nunca transfundir um paciente que teve hemorragia digestiva alta e que hoje está estável, se ele tiver com hemoglobina acima de 7. Mas esse artigo não falou para a gente que eu preciso transfundir com hemoglobina abaixo de 7. Ele falou que a transfusão com hemoglobina mais alta é pior. Por que eu falo isso? Eu falei isso na última discussão e eu vou falar isso de novo. Porque a transfusão não é o melhor tratamento para uma anemia pós-sangramento, né? A gente sabe que hemorragia leva a uma necessidade maior de ferro. Então, se eu fizer um aporte de ferro, principalmente ferro intravenoso nessa situação, eu vou conseguir restabelecer aquela hemoglobina de uma forma muito mais efetiva e muito mais duradoura do que simplesmente com a transfusão. E essa é uma cultura a ser mudada, né? Eu acho que existe um paradoxo na nossa existência, que é: eu não sei qual a causa da anemia do ferro, mas parece que o paciente que tem deficiência de ferro ou uma indicação mais formal de fazer ferro, no caso o ferro intravenoso pós-hemorragia, é o paciente que acaba não recebendo ferro. Eu não sei se vocês percebem isso na prática de vocês. E isso me angustia muito. Eu vejo um paciente com mieloma múltiplo ou uma leucemia aguda sendo tratada com ferro, mas o paciente que precisa do ferro não está recebendo, né? Então, o Hemócio vem trabalhando já há muitos anos, acho, se eu não me engano, desde 2014, 2015, a gente começou a perceber que tinha alguns pontos frágeis na formação dos profissionais, principalmente dos profissionais médicos, em relação à transfusão. Como eu contei para vocês, eu não aprendi nada na minha faculdade, né? E até mesmo na minha residência, apesar de eu ter feito residência num dos centros que a gente considera melhor
do Brasil de hemoterapia, que é o Hemocentro de Ribeirão Preto, né, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, eu acho que eu não tive a formação boa em relação ao uso racional de hemocomponentes. Eu fui aprender algumas coisas sobre essa utilização melhor quando eu comecei a sair do Brasil, eu comecei a ir para os congressos internacionais. A gente não consegue absorver toda a literatura, mas a gente tem muita coisa rolando em relação a isso. E esse artigo foi exatamente publicado numa época que eu voltei de Ribeirão Preto para Fortaleza. Então, a gente tem muito artigo depois dessa data, mostrando qual é a melhor forma de a gente conduzir esses pacientes. E esse artigo é um marco. Ele entra como, se não me engano, na segunda ou terceira dica do EducaSangue, que é o paciente que está estável após hemorragia digestiva alta, eu não devo transfundir. Eu faço ferro, mas eu não transfundo, né? Porque a transfusão aumenta a mortalidade. E isso a gente tentou divulgar para as equipes médicas, principalmente em Fortaleza, mas para o resto do Ceará também, para a gente evitar esse risco aumentado de ressangramento e de mortalidade associada a essa transfusão desnecessária nesses pacientes. E essa reunião, que era uma reunião que inicialmente a gente fazia simplesmente para os médicos residentes do HU, uma reunião presencial, com o advento dessas tecnologias online, a gente hoje tem na nossa reunião, não sei se vocês já repararam, 29 pessoas. E aqui a gente tem tanto profissionais médicos quanto outros profissionais de saúde que eu acho que precisam ouvir isso, né? Nós precisamos ouvir isso, nós precisamos ouvir às vezes semanalmente, por isso que essa sessão acontece. E o residente de hematologia e hemoterapia não é um residente que vai conduzir, vocês concordam, gente? Vocês não são médicos que vão geralmente conduzir o paciente com hemorragia digestiva, mas vocês estão sendo formados para que vocês possam orientar a condução, principalmente a condução relacionada ao PBM, né, ao Patient Blood Management desses pacientes. Nós temos que ter hemoterapeutas bons para poder orientar os colegas médicos nas melhores práticas. E a razão dessas sessões, a gente tem residentes novos, né? A razão dessas sessões é exatamente para vocês adentrarem um pouco mais no mundo da hemoterapia, já que a maior parte das nossas residências no Brasil, se não todas, tem muito mais um lado de oncohematologia do que realmente de hemoterapia. E eu fico muito satisfeita e eu espero que cada vez, em cada reunião que a gente vá, tenha mais gente participando e discutindo e pensando junto para tentar melhorar o atendimento dos pacientes. Eu falei só, mas eu queria que algumas pessoas comentassem. Eu não vou chamar por nome hoje, a não ser que vocês não me deixem escolha, aí eu chamo. Mas eu queria que vocês comentassem. Vamos começar pelos residentes, né? Os residentes mais novos, porque essa conversa a gente já teve com os velhos já. Meninos novos da residência, o que vocês aprenderam sobre a transfusão na hemorragia digestiva alta até então, na residência de clínica, na faculdade de vocês? Então, vou falar, né? Estão me ouvindo? Estamos sim. Diga lá, Yuri. A gente vê muito na prática, né? Você consegue ir num lugar com um sinal um pouco melhor, porque seu sinal está sua fala tá cortando. Deixa eu tentar mudar aqui. Melhorou um pouco? Melhorou. A gente vê muito na prática, realmente, a solicitação, né, de hemoconcentrado e fazer transfusão maciça, né? Vários pacientes, às vezes, mesmo até com estabilidade hemodinâmica, né? E poucas pessoas questionam, né? Cheguei a ver algumas pessoas realmente questionando essas solicitações, né? Pelo menos assim, no hospital que eu fiz, a gente tinha uma orientação bem adequada em relação a isso, mas quando a gente ia para outros hospitais, fora do ambiente hospital universitário, nas emergências, a gente via que a prática era outra e acabavam que quando a gente fazia a solicitação de apenas né, aguardar, observar, era tido como realmente diferente, né, às vezes até fazendo coisa errada, né? Então, realmente ainda tem muito a aprender, todo mundo, acho que mesmo no âmbito da faculdade ainda, né? Isso. E onde você fez faculdade e residência onde? No Maranhão,
Eu fiz faculdade no SEUMA e residência no Hospital Universitário da UFMA. Muito bom, muito bom. Quem mais, gente, dos novos? Doutora, aqui é Daniel. Oi, Daniel. Na faculdade, na formação, a gente já tinha visto mesmo na parte... Marília. Ó. Daniel, não estão me dando É só de que o Daniel falar, você já fala. Na faculdade, a gente já tinha visto o alvo de hemoglobina de 7, mas o que eu percebi, principalmente, era que a gente não sabia como prescrever. Quando eu cheguei aqui, na primeira prescrição, eu só coloquei prescrito um concentrado de hemácias, que foi logo no primeiro mês, já teve transfusão. A gente não aprende essa parte de iniciar com 15 gotas, esperar 15 minutos e depois aumentar para 45, nem o tempo que pode ser feito com o concentrado. Essa parte mais prática da prescrição da transfusão, ela sempre é bem deficiente, pelo menos na minha faculdade foi muito deficiente. Eu vim aprender na clínica médica mesmo. Você fez aonde, Daniel, sua faculdade e a residência? Eu fiz faculdade no campus da UFC de Barbalha, que agora é a Federal do Cariri. Certo. E a residência foi aqui, no Hospital das Clínicas mesmo. Aqui você aprendeu a prescrever? Foi. Então, tá bom. Eu puxei sua orelha já, foi? Na verdade, acho que foi a primeira transfusão que eu prescrevi, quem puxou a orelha foi a enfermeira mesmo, porque eu não coloquei tempo de infusão, nem... Ela chamou, aí eu fui pro plantonista. Aí foi quando eu descobri, na verdade. E a gente tem trabalhado muito isso no HU já há alguns anos, além de estar realmente treinando as equipes, a gente audita as transfusões, né? Então, a enfermeira recebeu um puxão de orelha da unidade transfusional, se por acaso ela passou para mim, foi a Denise. Mas é isso mesmo, a gente audita para ter prescrição realmente, para ter planejamento, porque nós conhecemos o paciente, nós sabemos o quanto que ele aguenta de volume, a gente não pode simplesmente deixar um concentrado agora. E essa dificuldade, na verdade, Daniel, a gente colocou dentro do aplicativo da EducaSangue, né? Então, se você tiver na dúvida de como prescrever, tem a dose do concentrado de hemácia, inclusive sai a prescrição bem direitinho de como você deve fazer, é só copiar e colar mesmo dentro da prescrição do paciente, né? Mas é uma coisa que realmente a formação da hemoterapia no Brasil é muito, muito fraca, né? A gente tem um artigo publicado há alguns anos atrás que levantou isso, que mostrou que menos de 4% das escolas médicas têm medicina transfusional no currículo. Então, a gente sai da faculdade sem saber fazer o procedimento médico que é mais realizado em pacientes hospitalizados, né? E temos que melhorar isso, com certeza. Muito bom, Daniel. Marília. Oi, doutora, tá me ouvindo? Tô sim, diga lá. Pronto. Eu estava aqui até questionando uma coisa, se foi a partir desse estudo que foi definido... Tá um barulho aqui. Foi a partir desse estudo que eles definiram nas endoscopias o nível mínimo de hemoglobina, né, para avaliar a causa, que é importante, principalmente a gente cessar a causa, certo? Mas algumas vezes o paciente estabilizou, está com a hemoglobina de 6 e eles requerem obrigatoriamente uma HB mínima de 7, pelo menos acho que todos os serviços que eu já vi. Foi a partir desse estudo, tem alguma outra justificativa? Na verdade, Marília, eu revi isso, porque a gente tinha muita discrepância de condutas. Esse do serviço com hemoglobina, com transfusão com hemoglobina menor do que 7, até um dos serviços que são mais razoáveis, né? A gente teve muito problema, alguns anos atrás, de alguns serviços pedirem 9 de hemoglobina, pedirem 8 de hemoglobina, mas não existe nos guidelines de endoscopia um valor-alvo. Existe uma recomendação que você, no paciente que não seja um paciente que precise de uma endoscopia de urgência, que você colete alguns exames, entre eles o hemograma. Mas ele não fala como conduzir a partir do resultado. E o paciente que teve hemorragia digestiva alta, você não tem uma indicação de hemoglobina para definir aquela procedimento. Então, isso é importante. E é, infelizmente, uma conduta que não está muito generalizada entre os endoscopistas. Mas nós temos colegas dentro do HU que nem olham hemoglobina para botar o paciente para fazer uma endoscopia. Então, esse é um
que hoje é preconizada. Eu preciso de uma relativa estabilidade clínica, né? Que às vezes eu nem tenho um paciente com hemorragia digestiva porque eu preciso colocar para resolver o sangramento, quando for um sangramento, né, ameaçador à vida. Eu não vou conseguir segurar só com transfusão, né? Tá certo? Mas não tem esse número mágico, não. Mas você pegou um número até razoável, em comparação a números que a gente já ouviu falar e já vê menos hoje em dia, mas ainda vê em alguns serviços. E você, sua formação foi aonde, Marília? Eu fiz faculdade na Federal do Maranhão e fiz residência na Santa Casa, aqui de Fortaleza. Tá ótimo. Então você conhece o Franklin, né? Conheço, ele sempre manda. Inclusive, eu já tinha um aplicativo, porque ele manda no grupo, o Educa Sangue. Então tá, obrigada. Obrigada. Gente, quem é outro residente? Quem é o... Doutora, é o Anax. Ele estava aqui, mas acho que deve ter dado algum problema, que eu tinha visto o nome dele assistindo. Ah, sério. Doutora, mas eu tenho uma dúvida. Por causa da internet dele, parece que não estava muito bom pegando. Ah, entendi. Oi, Yara, diga lá. Doutora, em relação aos pacientes que têm hipertensão porta, os pacientes cirróticos, existe alguma relação de pressão sistólica desses pacientes, como tinha sobre a transfusão maciça, para se manter uma pressão sistólica de 90? Nesses pacientes que estão em hemorragia digestiva alta, mas que estão com a pressão sistólica ou mais baixa ou mais alta, tem alguma relação, alguma interferência que eu possa considerar na hora de transfundir? Yara, na verdade, aquela recomendação de uma pressão sistólica em torno de 90 é para qualquer hemorragia grave, né? Fora do contexto de TCE. Então, o paciente com hemorragia grave, quanto maior a pressão, maior a perda, principalmente no paciente cirrótico, em que eu tenho esse mecanismo de aumento do risco de sangramento por conta da hipertensão. Mas eu não vi um valor específico relacionado à decisão de transfusão sobre e manejo dessa pressão, não, viu? Eu desconheço esse número. Tá? E eu só queria fazer um adendo aqui, que eu comecei a falar e acabei não vendo. O paciente cirrótico é um paciente que, quando a gente olha para os exames de coagulação habituais, são exames que a gente se assusta achando que é um paciente que vai sangrar mais, né? Então, o paciente cirrótico tem uma coagulação diferenciada em que a gente está vendo só um lado. Ele tem uma balança um pouco mais frágil, um pouco menos poderosa, ela não consegue se manter muito estável, certo? Mas é uma balança que mantém relativamente constante a quantidade de fatores pró-coagulantes e anticoagulantes. Então, na hora que eu estou vendo um paciente cirrótico que tem um TAP alargado, um TTP alargado, uma trombocitopenia, eu não estou olhando o restante da coagulação dele, eu não estou vendo as proteínas anticoagulantes que estão reduzidas também, eu não estou vendo o aumento do fator de von Willebrand, eu não estou vendo o aumento do fator 8. Então, nesses pacientes, eu tenho que ter um cuidado na interpretação dos resultados laboratoriais. E eu nunca devo transfundir esse paciente simplesmente pelos exames. Lembrando que quando a gente olha essa coagulação em relação à geração de trombina, né, que é a melhor forma de saber se a coagulação é uma coagulação para mais ou para menos, o paciente cirrótico é dividido em 3 grupos, mais ou menos 1/3 para cada um deles. É 1/3 com hemostasia ok, 1/3 protrombótico e 1/3 com risco aumentado de sangramento. Só lembrando isso, eu não posso me basear num paciente cirrótico nos exames de coagulação naquele paciente que não está sangrando para tomar uma conduta, né? E isso a gente também vai levar para procedimentos cirúrgicos. A gente acaba sendo liberar uma transfusão de plasma, por exemplo, um paciente cirrótico com TAP alargado, mas eu não tenho esse benefício comprovado na literatura. E às vezes eu vou prejudicar mais o paciente do que ajudar. E aí, mais uma coisinha que a gente não pode esquecer nunca. Eu não faço plasma nunca para fazer paracentese, certo? Eu queria que vocês levassem isso para o resto da vida de vocês. É uma contraindicação a transfusão de plasma, a correção de um TAP alargado pré-paracentese no paciente cirrótico, tá? Então, é raro ver, mas eu vi ano passado 2 vezes dentro do HU essa indicação.
Chega, eu me arrepiei, porque fazia um tempinho que eu não via. Então, só para a gente lembrar, paciente com que eu tenho que fazer uma paracentese diagnóstica, uma paracentese de alívio, paciente cirrótico com TAP alargado, está contraindicada a realização de plasma, tá? Combinado? Professora, consegue me ouvir agora? Sim, consigo. Pronto, estava sem conseguir ativar o microfone aqui. Nax, professora. Eu também fiz faculdade e fiz residência médica em Natal. E como bem a senhora falou, tudo que a gente aprende de hemoterapia é mais de orelhada mesmo. E é bem isso aí. Até na minha própria residência médica, quando eu rodei na hematologia, os próprios professores da hematologia falavam que se fosse para solicitação um concentrado de hemácia, nem solicitasse, porque provavelmente o paciente não precisaria daquilo. Né? Então, era tipo isso aí mesmo. Então, a gente aprende muita coisa de orelhada e acaba tendo como simplório a transfusão, algo que é bem mais complexo e tem toda uma ciência por trás. Então, eu fiquei bem surpreso desde a aula passada, até comentei no grupo, que eu achava que sabia transfundir, mas, na verdade, nunca tinha nem aprendido, né? E eu tenho uma dúvida quanto a esse artigo, professora. No caso, como esses pacientes não foram transfusão maciça, eles só transfundiram hemácia, não transfundiram plasma, né? Isso. Aí, na verdade, a gente tem que só lembrar, o protocolo de transfusão maciça no paciente, protocolo de transfusão balanceada no paciente com hemorragia grave, é durante a hemorragia, né? Ele está com estabilidade, está sangrando muito, aí sim eu faço aquela transfusão balanceada que a gente discutiu semana passada. Na hora que esse sangramento foi controlado, eu já começo a definir minha transfusão simplesmente pela estabilidade do paciente. Então, por exemplo, é um paciente que sangrou muito, eu fiz uma transfusão balanceada, mas ele agora parou de sangrar, eu vou definir pela estabilidade hemodinâmica dele se vale a pena ou não eu transfundir. Por isso que eu comentei para vocês, hemoglobina menor do que 7, o artigo não diz que tem que transfundir. Ele diz que eu não posso, eu não devo aumentar o risco daquele meu paciente de ter complicações que eu transfundo com uma hemoglobina maior do que 7, certo? Então, a nossa condução dentro do complexo, a gente segue a recomendação da literatura de avaliar a estabilidade quando o problema é ferro. Então, se está faltando ferro, eu dou ferro, a não ser que o paciente esteja instável. E a instabilidade nesse momento, certo? A gente vai considerar 4 parâmetros: hipotensão, dispneia em repouso, dor pré-cordial em repouso e alteração do nível de consciência. Eu vou repetir só a alteração do nível de consciência e a alteração do nível de consciência, porque a alteração do nível de consciência, ele às vezes passa batido como sinal de instabilidade. Você liga, pergunta como é que está o paciente, está estável, está, pressão razoável, frequência cardíaca 110, 115, mas está rebaixado. Então, assim, alteração do nível de consciência é indicação de transfusão no paciente anêmico, certo? Com anemia grave, obviamente, né? Tá bom? Então, é importante que a gente lembre que esse 1 para 1 vai ser até o momento que o sangramento é controlado. Depois que eu controlei o sangramento, a minha decisão vai ser pela estabilidade clínica e, claro, vou ver um exame laboratorial e ver se não tem uma repercussão maior para aquele meu paciente, aquela anemia. Tá certo? Perfeito, professora. Obrigado. De nada. Gente, os residentes véis, alguma dúvida? Os novos participantes dessa sessão querem colocar alguma coisa também? Eu vou sempre chamar minhas favoritas, Suzana, Vivi e Karen. Contem Doutora. Aí. Oi, Mariana. Eu sou Mariana, residente de clínica. Só uma dúvida. Então, não tem um mínimo para deixar HB? Assim, se o paciente estiver estável, ele teve hemorragia digestiva, mas está estável, assintomático, aí não tem um mínimo para manter a HB? Não tem um mínimo para eu decidir pela transfusão, tá, Mariana? Então, a definição é estabilidade clínica mesmo. Tá estável, faço ferro intravenoso, geralmente, aí eu falo várias vezes, ferro intravenoso por quê? Primeiro, porque a resposta é mais rápida que o ferro oral. E segundo, um paciente que toma ferro oral vai ter as fezes escuras, né? E aí a gente, às vezes, confunde as fezes do ferro com melena. Então, eu sempre recomendo que, pós-hemorragia digestiva, que a gente faça ferro intravenoso. E aí, o esquema de ferro intravenoso pode ser dos mais variados, né? O sacarato de hidróxido de ferro 3, que é o Noripur 1, a gente tem um esquema padrão, que seriam 2 ampolas em dias alternados,
mas existe um esquema que eu acabo usando mais vezes, que foi um esquema descrito para testemunho de Jeová, que é o ferro, uma ampola por dia, todos os dias enquanto ele estiver internado. Depois a gente deixa bioral ou deixa em dias alternados, certo? E aqui no Brasil a gente tem uma formulação relativamente nova, deve ter aí uns 4 anos, que é a carboximaltose férrica ou Ferrinject, em que eu faço no máximo 2 doses com intervalo de 1 semana, que é muito eficaz também. Na verdade, é a eficácia até maior do que o sacarato de hidróxido de ferro para reversão mais rápida da anemia, tá? Lembrando que sempre que esses pacientes que eu resolvo tratar com transfusão, eu não estou tratando, eu estou dando um paliativo que a médio prazo é muito pior do que o ferro, sem considerar as complicações, certo? Meninas, Karen, Suzana, Vivi, Franklin tá aqui, tá? Olha o Franklin também. Boa tarde, só parabenizar pela aula, né? Dizer que estamos à disposição e reforçar o que a Denise falou, né? Sangramento, né? Você pode repor ferro depois, que vai estar muito bem indicado. Um abraço a todos. Boa tarde, né? Eu vou fazer só um comentário assim, sobre o artigo mesmo. Né? Vivi tá baixo, você pode... Vivi, fala um pouco mais alto, por favor. Melhorou agora? Sim. Não, então, é só para comentar assim do artigo em si, né, que realmente existia muita dúvida, né, sobre essa questão do manejo transfusional na hemorragia digestiva, só que eu acho que ainda vem muita coisa, né, ainda tem muita coisa para explorar, porque esse artigo foi um estudo unicêntrico, né, assim, só foi em apenas um hospital, o N foi relativamente pequeno, né, quando a gente olha os grupos que foram comparados, principalmente de estratégia liberal, né? E outra coisa que assim, na prática a gente encontra muita dificuldade é de colocar no bolo toda a hemorragia digestiva alta, né? Porque é muito diferente o paciente hepatopata do não hepatopata, né? Então, ter um sangramento por uma úlcera péptica é bem mais de fácil manejo, né, do que o paciente que está lá com as suas varizes, hipertensão portal, coagulopatia, né, da hepatopata. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para sair, né? Tem o Trigger aí também tentando trazer alguma informação nesse sentido, e eu acho que ainda vai ter muito estudo para tentar mostrar, porque até agora a gente só tem uma equivalência, né, de desfecho, mas eu acredito que ainda vai ter muita coisa para sair nesse sentido. E só, assim, relembrar, né, aquele ponto que já foi comentado previamente, né, do plasma, né? Porque a gente se preocupa aqui, esse estudo ele trouxe essa preocupação à tona, né, da pressão no sistema porta, né, desses pacientes que sangram de hemorragia digestiva, né, no contexto da hipertensão portal, e eu estou transfundindo, aumentando esse nível de hemoglobina. E muitas vezes esse mesmo paciente acaba recebendo plasma também, né, que é um expansor volêmico. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, de não se guiar exclusivamente por números, né, porque eu tenho os efeitos aí secundários, né, assim, talvez o plasma ainda mais do que o CH, no sentido de aumentar essa pressão no local que está sangrando e que eu quero que pare, né. Então, só essas considerações, foi uma discussão muito boa, muito enriquecedora. Ótimo, Vivi. Aí eu lembrei de mais uma coisinha que é importante a gente falar também, que a gente citou na outra aula, que a gente não tem benefício com ácido tranexâmico, né? Então, não é uma droga que vai entrar no arsenal aqui para a gente resolver a hemorragia digestiva alta. É isso. Suzana, você quer falar alguma coisa? Então, tá bom. Gente, obrigada. A semana que vem a gente volta, né? Eu vou ver se a Luani escolhe um artigo, que a gente está dividindo as sessões agora, viu, Franklin? Tá? Hematologia e hemoterapia juntos. E aí a gente passa no grupo e passa depois o link para vocês assistirem, tá bom? Obrigada a todos, bom final de semana. Tchau, tchau, gente.